Samia Buana, Samia Buana. Este é um programa feito pra você. Samia Buana, Samia Buana. Ele é seu amigo pra valer. Gente, estamos juntos mais uma vez pelo canal do YouTube com uma vantagem enorme, porque agora você me vê no celular a qualquer hora. Se você não sabe, porque tem gente que ainda não sabe acessar, pergunta a uma filha, a uma neta, a um filho, a um marido, a uma vizinha, e você me vê toda hora, todo dia. Você me vê no computador, você me vê no laptop, você me vê no tablet. Não tem como você não ver Samia Buana. É o Café com Samir. Todo dia tem programa novo para você que você assiste a qualquer hora, ou assiste todo, ou assiste um pedaço. O programa é curtinho e objetivo. Então, uma ternurinha para você. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu trago para conversar comigo, e evidentemente todo mundo que eu trago é para esclarecer alguma coisa, termina sendo útil para você que me assiste. Estou trazendo um advogado criminalista, Dr. Paulo Salles. Ele é da família de Apolônio Salles. Ouviu falar? Foi um grande pernambucano, ministro do país, foi senador, foi autor, teve a ideia de fundar a Chesf. Apolônio Salles deixou familiares todos inteligentes e dedicados ao país. E Paulo Salles é um advogado criminalista. Ele é muito mais do que um advogado. Deixa eu primeiro cumprimentá-lo. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Samir. É um prazer mais uma vez estar com um amigo, né? Debatendo, discutindo assuntos do cotidiano. Doutor Paulo, o Apolônio Salles, ele pontificou mesmo nos anos 50, não foi? Isso. Nos anos 50, na década de 50, foi que ele despontou, né? Indo da década de 60, 70, foi quando houve todas aquelas fundações, a junção da antiga Coeb com a Chesf e o crescimento da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, que é a Chesf. Foi um grande pernambucano e um grande brasileiro. Agora, o doutor Paulo Salles é criminalista. Essa história agora de condenado em segunda instância, quer dizer, teve 2 condenações, tem que ir para a cadeia. Não se espera mais que esgotem-se todos os recursos. Qual é a sua opinião, doutor Paulo? Eu sou totalmente contrário. Contrário. Pelo seguinte, alguns doutrinadores, estudiosos dizem que é o seguinte, é uma antecipação da execução da pena. Porque nos recursos nobres, ou seja, recurso especial e recurso extraordinário, não se discute a matéria de fato, mas a matéria de direito, nulidades processuais. Mas se pode se discutir uma nulidade processual e essa nulidade processual extinguir, exterminar ou ter que reaver o processo, tá? Não tem por que você iniciar o cumprimento da pena. E principalmente porque está havendo uma inversão, né, sobre a primazia da Constituição sobre as demais leis. Por tempos estudamos sobre a pirâmide de Kelsen, onde ela define quem é a lei maior e a lei menor. Sim. Hoje ela está invertida. A Constituição, quando fala em presunção de inocência, até trânsito em julgado, ela não é relativa, ela é absoluta. Quer dizer, pessoas que estão em presunção ainda de culpa podem estar presas. Presunção de inocência, De pode inocência. deve. Sim, não está estar condenado ainda definitivamente. Perfeito. Então eu acho uma inversão. O texto constitucional é claro, presunção de inocência até transitado em julgado. Não admite-se aí uma analogia de forma alguma. Então eu sou contrário. Esse caso virou celeuma em torno do ex-presidente Lula, né? Houve a entrevista dele aí, a celeuma toda. Agora, ele poderá sair, de acordo com a lei, em setembro, mas ele está sendo arrolado em outros processos. Se um desses outros processos o condenar, aí ele não sai mais de setembro. Porque a lei de execuções penais, ela diz que quando há já para uma condenação, no caso em segundo grau, né, as penas, elas são unificadas. E se elas são unificadas, aí
Se ela for até 4 anos, regime aberto, de 4 a 8, regime semiaberto e acima de 8, regime fechado, né? A lei diz poderá ser, mas na prática é isso usual. Então, havendo essa segunda condenação e ela sendo mantida em segundo grau, vão ter que se unificar a pena e aumentar o tempo para a progressão de regime de cumprimento. Doutor Paulo Salles, essa decisão de condenado de segunda instância já vai para a cadeia é do Supremo. Mas a Câmara tem vários deputados defendendo a tese de que deve se apresentar um projeto de lei, a Câmara aprovar para mudar a Constituição. O senhor também é contra? Eu sou contra porque não é um projeto de lei, ela tem que ser refeita. Refeito. Porque uma nova Constituição, melhor dizendo, porque a presunção de inocência é norma pétrea. Ela não pode ser alterada por qualquer emenda O que é constitucional. norma pétrea, para quem Norma não sabe? pétrea é a norma que não pode ser mudada, ela é imutável. Ela é imutável, ela Ela não muda em circunstância Por alguma. emenda constitucional, Sim. a não ser que se faça uma nova Constituição. Basicamente, são os direitos e garantias individuais do cidadão. Agora, o senhor acha que, como criminalista, que as leis no Brasil precisam ser mais endurecidas? Porque há uma parcela da população, inclusive juristas, que defendem que as leis fiquem mais duras. Eles acham que as leis estão muito brandas. O cara é preso hoje e é solto amanhã. O senhor tem opinião sobre isso? Tenho sim, e essa minha opinião às vezes não é bem entendida por algumas pessoas. Eu entendo que o Código Penal brasileiro, de 40 e depois com a alteração do Código Penal, e o Código de Processo Penal também com a última alteração de 2003, ele traz um advento, ele traz uma modificação muito boa processualmente. Traz também os conceitos de crimes maravilhosos e as penas suficientes. Temos que entender que a pena imposta a quem cometeu um crime é uma pena para ressocialização. Para a pessoa se recuperar. Tentar, pelo menos, Virar se gente. recuperar. É. E não uma pena de segregação real, humana. A pena mais severa no Brasil não vai resolver, porque o problema não é a pena, nem é a fragilidade deles. O problema do Brasil é a corrupção que existe no esquema prisional, no sistema prisional. O preso que tem dinheiro, dentro do presídio ele tem uísque, ele tem bebidas, ele tem mulheres, ele tem a melhor comida, ele tem tudo. Recentemente aconteceu com o ex-governador do Rio de Janeiro. Ele comia camarão, tomava uísque. Se for obedecido à lei de execuções penais, quando for fazer a progressão para um regime mais brando, ser obedecidos com exames reais psicológicos por equipe multidisciplinar para saber se aquela pessoa tem condições de ir à rua. Mas o que nós temos na prática, Samir, e alguém pode contestar, mas é o que está na prática, são pareceres já prontos no computador que se muda nome, prontuário e se manda para lá. Só faz adaptar. Os presídios superlotados, então quanto mais sair 1, 2 ou 3, melhor. Lá em Bangu, do presídio do Rio, o presidiário come arroz com macarrão, um pouquinho de feijão e um pedaço de bife, uma carne dura danada. Mas o ex-governador do Rio de Janeiro, que está preso lá, come camarão, lagosta, toma uísque, champanhe, tem sobremesa, pudim, que os outros detentos não têm. É o que o doutor Paulo Salles está falando. No regime de presídios, a corrupção, a esculhambação, para falar uma linguagem que todo mundo entende, é muito grande, né, doutor Paulo? Aqui em Pernambuco, me perdoe alguns, não vou citar o nome, mas teve empresário que teve dentro de das unidades prisionais uma casa montada, uma casa, não era uma cela não, uma casa com jardim. Com jardim, com grama europeia, churrasqueira elétrica e ar-condicionado. E alimentação. O motoboy, ia 3 vezes ao dia levar a alimentação que ele queria. Ele dizia, hoje eu quero comer bode, vai buscar bode.
Então, aí é que é o problema. Enquanto outros, o Comia filho do o velho ninguém, bife. o filho do ninguém É. vai passar mais tempo até do que a lei determina, porque não tem atenção suficiente com aquela pessoa. São coisas do Brasil que precisam ser mudadas há muito tempo e até hoje elas não aconteceram. Não. O que eu acho que deve mudar não é o Código Penal, nem o Código de Processo Penal. É criar um código educacional. É colocar as crianças em escola. Escola multidisciplinar. Em que sentido? Se eu não tenho talento para o estudo, eu tenho talento para a música. Se eu não tenho para música, eu tenho para a arte. Então eu tenho que ter condições de abrigar todas essas crianças, ocupá-las com coisas boas. Aí sim, com a educação, se diminui a violência. Para ganhar tempo, eu vou direto com o Dr. Paulo Salles, porque ele não é só um grande criminalista. Ele é professor, ele é poeta, já tem 6 livros lançados. Hoje 6. E o mais recente é esse aqui, ó. Versos e prosas. Paulo Salles em versos e prosas. É um poeta que às vezes tem que deixar a poesia de lado e ser muito realista quando se defronta com um processo difícil, né, doutor? Perfeito. Embora os textos que eu trago nos meus livros são ensaios, o termo técnico são ensaios, em que eu trago temas como ansiedade, como personalidade distorcidas, como mera visão, então, mera observação, e ali eu trago o objetivo da melhoria da consciência do ser humano. Porque a consciência, embora seja a razão que apropria-se do espírito, né, para que as pessoas façam bem, hoje está inverso. Né? Hoje está invertido. Quer dizer, não está em verso de poesia, não está em verso que está pelo avesso. A consciência hoje ela está deixando de existir em nome de uma coisa chamada egoísmo. Eu tenho que ter para ser considerado. Então você sempre é egoísta, eu quero mais. Vale mais ter do que ser. E é por aí que o mundo se perde. Antes de chamar um intervalozinho rápido, eu esqueci de perguntar ao Dr. Paulo Salles, onde é que se adquire esse livro, que é o mais recente seu? Esse livro está sendo vendido no nosso escritório. No seu escritório de advocacia? Isso, na Rua 13 de Maio. Rua 13 de Maio, em Santo Amaro. Número 220. Rua 13 de Maio, 220, Santo Amaro. É quase em frente à antiga garagem da CTU, né? Perfeito. Lá nós estamos lá no horário comercial e temos vários livros. E dê um telefone, pelo menos. É o pessoal. 3224-2589. 3224-2589. Lá temos os 6 livros editados. Dr. Paulo Salles, nessa nossa conversa hoje pelo YouTube, eu soube que tem 6 livros com esse, né? Isso. E está vindo o 7º. O 7º. Ele trata de quê? Em nome da vida. Em nome da vida. Olha, o título Esse livro ele traz uma questão muito social. São um casal de jovens num carnaval em Olinda, se cruzam, se apaixonam e daí eles têm esse relacionamento e uma gravidez. Perfis totalmente diferenciado, um branco rico e uma negra pobre. E a mãe de um incentiva o aborto, porque não quer que o filho venha ter um neto de uma família pobre. E aí nós defendemos a vida neste livro através de fatos É um romance, bíblicos, não? É um romance? É um romance É um de romance. fatos bíblicos e passagens espirituais também de Kardec, e mostramos também a diferença e o que não deveria ter de raça e diferença social. Então ele tem toques espíritas. Ele tem toques espíritas e também bíblicos, né? Cristão, né? É cristão. Na realidade, o que eu demonstro nisso é que o amor pode existir, o amor deve existir independente de raça, e quando germinada há mais uma vida, nenhum outro ser humano é capaz de exterminá-la. Então, totalmente averso ao aborto, esse livro traz um romance bem bonito, mas baseado nesses temas. Já tem previsão de lançamento? Acredito que em agosto ou setembro. Agosto ou setembro.
E agora me responda, e a reforma da Previdência, tem opinião formada? Tenho sim. Eu sou totalmente contrário no contexto de que ela está sendo feita ou qualquer outro contexto. Porque eu ainda me lembro que houve um escândalo muito grande, que hoje seria o princípio da insignificância, de Georgina. Georgina, me lembro, uma morena, Que saiu que com deu um desfalque. milhões. Trabalhava No INSS. na Previdência no Rio de Janeiro. Vejo hoje escândalos no Brasil em que pessoas dizem assim, eu devolvo milhões. É. Então eu acho que se tem para devolver, tem para pagar quem trabalhou e contribuiu. Eu acho que tem que haver economia no verbo economizar, dos setores, de todos os setores nacionais e a Previdência, O o doutor direito Paulo. de quem lutou tanto. E emprego, a economia tem que girar, porque nós temos 12 milhões e meio de desempregados. Então são 12 milhões e meio de pessoas que não contribuem para a Previdência. Temos 12 milhões e meio de patrões que não estão contribuindo nem com a parte deles, da empresa, nem do empregado. Então veja que buraco, quanto dinheiro está deixando de entrar. Na realidade, quando pensa em modificar a Previdência, eles esquecem uma coisa. Só existe o trabalho informal porque a arrecadação, ou melhor, os impostos a ser pagos são imensos. Nós pagamos muito tributo para ter um funcionário. Nós, se tivermos 2 funcionários, é o salário de 3. Então, se diminuirmos isso, se carga. tem o pagador. Agora, quando não tem como se pagar, tem que sonegar e sobreviver. Os O encargos erro é aí. sociais são altos. Imenso, imenso. Muito boa opinião. E temos que girar a economia para haver emprego, para que mais pessoas e empresas recolham a Previdência. Para encerrar esse nosso encontro, eu pergunto ao Dr. Paulo Salles, o que é que o senhor quer dizer ou quer falar e eu não provoquei? Não, eu queria só apenas mencionar uma coisa. Toda a sociedade hoje, ela está insana em busca Insana. de eu tenho que ser. É. Eu tenho que ser algo. Eu tenho que ser algo porque eu tenho algo. Eu quero ser um grande empresário, eu quero ser um grande médico, eu quero ser um grande empresário, enfim. Você será tudo isso. Mas existem os caminhos tortuosos e os caminhos retilíneos. Use os caminhos retilíneos, Os certos. porque chegará lá. Certos. Chegará no ponto final, mas sempre com simplicidade. Sempre prevalecendo o que ensina o nosso grande arquiteto do universo, o nosso Deus maior, para que amamos o semelhante, não cobiçamos o que é dos outros e assim nós chegaremos aonde queremos e não cairemos mais. Quem é e faz valer o que é. Foi um papo muito interessante com o Dr. Paulo Salles, que voltará outro dia, nesse nosso encontro Café com Samir, pelo YouTube. Você pode acessar a qualquer momento. Todo dia tem programa novo para você. Muito obrigado, Papai do Céu lhe abençoe, uma ternurinha para você e muita paz.